Pessoal, esse vídeo é para tratar da ferramenta Observium. É uma ferramenta para gerenciamento e administração de redes, muito interessante, bem completa, que eu tenho certeza que vai auxiliar bastante para os administradores de rede e os interessados na parte de monitoramento de redes. Então, um breve sumário aqui, vou falar um pouco sobre o que é essa ferramenta, para que ela serve, as principais funcionalidades, os componentes. Tem uma ferramenta web, tem alguns componentes envolvidos, a parte de instalação e configuração, a criação de alertas, as considerações finais, né? As referências bibliográficas, basicamente é o site, a documentação está toda no site da própria ferramenta, e depois uma demonstração, então, com a ferramenta em funcionamento. Então a ferramenta Observe é uma plataforma de monitoramento de rede, site oficial ali www.observium.org. Ela possui recursos de autodescoberta de dispositivos baseado no protocolo SNMP. Então é muito importante que o sistema operacional, que o dispositivo seja gerenciável para poder usar as funcionalidades dessa ferramenta. Então tem diversas plataformas nos sistemas operacionais que já são reconhecidos por padrão dentro do Observium. Então dispositivos Cisco, sistemas operacionais Windows, Linux, alguns dispositivos HP são gerenciáveis, obviamente, Juniper, Dell e por aí vai. Ele é desenvolvido, a ferramenta é desenvolvida em PHP, possui uma interface amigável e com diversas funcionalidades. Então aqui um exemplo de alguns dispositivos sendo monitorados. Então percebo que detectou aqui um access point, a versão do firmware, o modelo, já aparece aqui o uptime, alguma descrição do agente SNMP, aqui o modem ADSL, que usa Linux por baixo, então ele detectou a versão do kernel, qual é a arquitetura, processador MIPS, aqui um servidor Linux, então segue essa ideia aqui, um Windows. Então isso aqui é descoberto de forma automática, baseado em SNMP. A ferramenta é distribuída em duas versões, a versão comunitária, que é o Community Edition, que é gratuita, uso irrestrito, e a Professional, que na verdade é agregado suporte para instalação, adição de novas funcionalidades. Mas basicamente a versão comunitária aqui é bem completa, não tem nenhuma restrição. Se soubermos configurar e instalar a ferramenta, tranquilo. Não precisamos de recursos além do que já são disponibilizados. Em relação ao recurso de hardware para executar a ferramenta, tem um exemplo aqui que eu uso em produção, são mais de 3.000 portas monitoradas. É um servidor quad-core com 8 GB de RAM e tem outros serviços concorrentes nesse mesmo servidor, nesse mesmo hardware, e funciona tranquilamente. 3.000 portas já é um número considerável. E existe no site da própria ferramenta um documento aqui falando sobre a parte de como fazer o escalonamento do hardware. Então, como dimensionar o hardware dependendo do número de portas. Então, a unidade é portas. O que são essas portas? Na verdade, são as portas do switch, as portas dos dispositivos, mas além disso aí tem sensores e outras coisas. E além disso podem ter plugins de terceiros. Então isso aí é um cálculo um pouco mais complexo que essa simplificação que eu fiz aqui, mas para você ter uma ideia, 3.000 portas aí, uma máquina relativamente comum. Então aqui tem o exemplo, né, dessa ferramenta Observium aqui, percebo que tem quase 3.000 portas em execução. Então, bem tranquilo, o parte hardware se comporta bem. Em relação a funcionalidades, são diversos recursos que podem ser monitorados, são várias estatísticas coletadas. As coisas mais básicas, uso de CPU, memória e disco, no caso de sistemas operacionais, mais tráfego, tipos de pacotes, erros, detalhadas interfaces, né, de rede, então onde vai se pegar switches principalmente. Dependendo do dispositivo, pode-se coletar temperatura, velocidade de rotação dos coolers, voltagem, amperagem, umidade e outros sensores que forem detectados. Também o número de usuários, processos, cargas e uptime do dispositivo, isso aqui é mais ou menos padrão, principalmente para sistemas operacionais. Então, detectou que é um Linux, automaticamente vão ser criados gráficos de uso de CPU, memória, disco, tráfego nas interfaces de rede, número de usuários. Bom, isso aí vai ser padrão. Aqui tem um exemplo de um switch, na verdade,
O switch aqui aparece o tempo de uptime dele, aparece aqui um gráfico de temperatura, e esse gráfico aqui, ao se clicar nele, ele vai expandir e vai ter estatísticas aqui mensais, anuais, semanais, o que se definir. Então, percebo que já detecta várias coisas automáticas. Então, nada foi não foi, na verdade, configurado que eu quero medir temperatura. A ferramenta detectou que é no switch HP, gerenciável, versão, esse modelo aqui é um 1910, 24G, e possibilita o monitoramento de temperatura automaticamente foi colocado. Outros tipos de estatísticas e informações monitoradas. Então, detecção da distribuição Linux, se é CentOS, se é Debian, Ubuntu. Monitoramento do tráfego de interface em tempo real. Então, eu não fico só monitorando através das coletas periódicas. Eu posso simplesmente clicar numa porta, e vou mostrar depois da demonstração. Eu seleciono uma interface e ele me mostra em tempo real o tráfego acontecendo ali. Inventar dispositivos. Então, alguns dispositivos possuem números de série pelo agente SNMP, mas isso aqui pode ser editado. Não é uma coisa tão automatizada, inventar dispositivos. Detalhes sobre protocolos de PV4, PV6, então atinge as outras camadas também, não só é a camada 2, mas camada 3, 4 e acima. Informações sobre protocolos de roteamento, como BGP ou SPF. Informações sobre endereços MAC e IP. Então se consegue, por exemplo, fazer uma busca por endereço MAC em todos os switches que estão sendo monitorados. Então eu quero descobrir onde é que está um determinado endereço físico de uma interface. Eu tenho um processo de busca que ele consegue fazer essa varredura e saber em qual switch, em qual interface que está esse endereço físico. Uma funcionalidade muito interessante. Então aqui um exemplo no monitoramento de um servidor Linux. Percebo aqui o uptime de um ano e meio praticamente. Informações sobre os processadores, o uso detalhado de memória, o tráfego de rede, onde aconteceram picos. Então, esses aqui são gráficos que são mostrados de forma simplificada, né? Mas percebo que existem 40 interfaces, porque tem VLANs nesse servidor aqui, mas tem 40 interfaces sendo monitoradas e algumas características iniciais. Então, isso aqui pode se expandindo, né? Tem diversos níveis de monitoramento. Bom, muito importante, os dispositivos devem possuir um agente SNMP, configurado, obviamente. Então, essa configuração vai depender de que tipo de dispositivo está se tratando. Se for um switch, se for um roteador, se for uma impressora. Os mais fáceis de ativar são em cima de sistemas operacionais, que os agentes SNMP estão disponibilizados. Não existe custo nenhum além do que simplesmente instalar. Mas todos os outros dispositivos aqui, eles devem ter um firmware que tenha suporte SNMP. A respeito do protocolo SNMP, tem um vídeo aqui no meu canal a respeito do SNMP, para quem tem interesse como é que funciona esse protocolo e mais informações. Então eu não explorei muito agora nesse vídeo, me foquei mais na ferramenta Observe. Mas está aqui o link, está no canal ali, bem fácil de achar. Bom, os componentes da ferramenta, basicamente é o servidor de páginas, todo o código é desenvolvido em PHP, então o PHP é a base dessa ferramenta. A biblioteca RRD, que na verdade é uma biblioteca de geração de gráficos e armazenamento de estatísticas para gerar gráficos, então ele utiliza essa ferramenta. O servidor MySQL, que armazena os dados coletados, além de ter a parte de funcionamento básico de administração do sistema. E a ferramenta FPing, que é um similar ao ping aí, mas com desempenho melhor quando se trata de múltiplos hosts sendo monitorados. Então são basicamente esses componentes aqui. Esses componentes eles vão ser instalados por padrão no procedimento de instalação. Então, mais por curiosidade para saber como essa ferramenta aí, ela é, na verdade, montada. A instalação e configuração tem a documentação da própria ferramenta, que é no site oficial da ferramenta /docs. Então já tem ali tutoriais de instalação para CentOS, para Debian, para Ubuntu. A versão CentOS que existe no site aqui é a versão 7. Eu vou demonstrar aqui a versão 6.7, que é totalmente compatível. Simplesmente o pessoal da Observium aqui
retirou do site, mas dá para se adaptar aqui tranquilamente e fazer a instalação. Então, alguns passos importantes dessa instalação, que é a criação do banco de dados. Isso está documentado, certo? É mais para alertar que os problemas podem acontecer por aqui. Então, a criação do banco de dados, acertar a senha do banco de dados, o nome do banco. As configurações do Apache, que não estão muito claras aqui nessa documentação. Eu vou mostrar algumas dicas. Os ajustes no arquivo de configuração do Observium. Então, esse /opt Observium aqui é o diretório base da ferramenta. E a adição de scripts na cron, que realmente vão fazer então a coleta das informações periodicamente e alimentando os gráficos para poder ser gerenciados. Dica de instalação então no CentOS 6.7, que é a versão que eu usei aqui que eu vou demonstrar depois. A primeira coisa básica aqui é desativar o SLinux, ativar o repositório EPEL, então aqui com o install EPEL release, criar um diretório com o nome de Observium abaixo do diretório opt, então criar esse diretório aqui, baixar a última versão do Observium Community Edition, extrair nesse diretório, instalar os pacotes necessários. Então, os pacotes que estão lá na documentação oficial do Observium, eles são voltados para o Python 5.6, e aqui no CentOS 6.7 é o Python, o PHP 5.3. Então não há problema, pode usar esses pacotes aqui. Eu vou deixar essa descrição dos pacotes na parte de descrição desse vídeo, vai ficar mais fácil copiar e colar. Okay? Criar um banco de dados, uma SQL de nome Observium. Então aqui é um passo de como criar a base, né? Então criando a base Observium aqui, está se dando os privilégios de acesso para a base Observium, para o usuário de nome Observium, vindo da própria máquina, e identificado com a senha Observium. Claro que isso aqui é um exemplo, usuário Observium sem Observium, obviamente usem uma senha mais difícil. Por padrão, quando se extrai o pacotão ali, o tarball do Observium, ele vem com um arquivo de configuração padrão, então config.php default, ele deve ser renomeado para config.php, e deve ser editado algumas coisas. As principais são a senha do banco, se usou algo diferente de Observium, e se o usuário também é diferente de Observium, e adicionar essa linha aqui. No CentOS, essa linha aqui, tem um caminho diferente, é user sbin fping. No Debian, por exemplo, é /sbin fping. Se isso aqui não estiver colocado, quando for se adicionar um host, ele vai dar erro. Então, observem que essa configuração aqui é importante. Após isso, instalado o banco, modificado o arquivo config, é só fazer, então, a aplicação da estrutura do banco. Então, dentro desse diretório aqui, Observium, existe esse script chamado discovery.php. A flag "-u", ele vai criar a estrutura toda do banco que a ferramenta utiliza para fazer armazenamento. Bom, seguindo aqui, deve-se criar um diretório para armazenar os gráficos, dar as permissões para o usuário do Apache, nesse diretório, criar um diretório de logs, então todos abaixo aqui de Observium, então mesma coisa, mudar as permissões. E aí vem algumas modificações importantes agora, na configuração do Apache, que não estão bem documentadas lá no site do Observium. Primeira coisa, mudar se estiver sendo usado esse servidor somente para o Observium, que eu sugiro que se faça. Deixar somente para o Observium. Criar uma máquina virtual, deixar só para essa ferramenta. Mudar o diretório raiz do Apache, que por padrão no CentOS é var www.html. Então, passar para opt observe HTML. E essa entrada chamada directory aqui, que deve estar com var www.html, passar para opt observe HTML. E essa aqui que é a mais importante de todas. Fazer com que o Apache, na sua configuração padrão, que não permite a execução de arquivos .htaccess, fazer esta permissão. Então, existem duas entradas no arquivo de configuração do Apache principal, que fica lá em etc httpd conf. Trocar allow override none
ou não permitiu htaccess para all. É só trocar essas duas entradas aqui. Onde tem none, passa para all. Salvar o arquivo, reiniciar o Apache. Essa dica aqui de usar o diretório raiz para somente o Observium é o caso que não está se usando esse servidor para mais nada além do Observium. Se estiver sendo usado, tem que se criar um virtual host no Apache. E é essa documentação que está lá no site do Observium. Bom, aí começa a parte de configuração do Observium. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um usuário administrador. Esse nível 10 aqui é o usuário que tem permissões de tudo. De escrita, modificações, adicionar dispositivos, tudo. Depois da demonstração, vou mostrar a criação de um usuário comum, por exemplo. E esse nível vai ser o 5, que é só leitura. Então, imagine que eu tenha um usuário estagiário, por exemplo. Olha, esse cara não pode adicionar dispositivo, ele vai só entrar para monitorar. Ou até um usuário qualquer que eu possa fazer isso. Então, eu posso modificar. Como é que se adiciona um dispositivo para ser monitorado? Bom, antes desse passo aqui, o dispositivo tem que estar com SNMP ativado. O Observium utiliza nomes, ele não utiliza IP. Então eu não consigo adicionar um dispositivo só pelo IP, ele tem que ser pelo nome. Necessariamente eu não preciso fazer um registro no DNS para isso. Eu posso pegar no servidor do Observium, no arquivo etc hosts e criar algo do tipo assim. Este IP aqui é do meu AP que eu tenho aqui, um access point, um roteador sem fio. Eu estou dando esse nome para ele aqui. Esse nome só tem validade para o Observium. Ele não está no DNS, ele está local. Adicionar o dispositivo no monitoramento. Então, eu estou fazendo aqui em linha de comando. Isso aqui a gente vai fazer depois tudo via web, certo? Add device, esse script aqui, o nome do dispositivo que a gente usou aqui, a comunidade definida no SNMP, normalmente é public. Isso aqui é como se fosse uma senha do SNMP. E a versão do protocolo. A versão atual é a 3. Raramente a versão 3 está configurada em dispositivos como switches, como roteadores. Muitas vezes, um dispositivo mais antigo vai usar a versão 1. Então, a versão meio que comum é a versão 2C. É assim mesmo, versão 2C. Para popular a base inicialmente, isso aqui vai ser feito uma vez só. Pode-se executar esse script depois desse script aqui. Esses caras depois vão ficar na cron. Então, eles vão ficar fazendo periodicamente isso. Nesse endereço aqui, Observium docs install Red Hat versão 7 aqui, RHEL7, tem os scripts da cron, que devem ser adicionados à cron tab. Aqui basicamente copiar e colar. Eu não botei aqui na apresentação porque é basicamente copiar e colar. Então aqui só está botando, né, qual é a informação que foi colocada aqui. Então é o nome do dispositivo, que nós adicionamos nesse arquivo, a comunidade SNMP, que é public, e a versão do protocolo, que é a versão 2C. Então a interface web, basta adicionar o dispositivo para ser ativado o monitoramento. O que a gente precisa? Nome do host. Se existe um nome para ele, ok. Se não existe, a gente cria lá naquele etc hosts. A versão do agente SNMP, normalmente ele está sugerindo a versão 2. Pode acontecer de botar a versão 2 e ele dá erro. Aí vocês podem usar a versão 1. Ou se é configurado a versão 3, ele vai pedir mais informações aqui. E a comunidade. Então, public nesse caso. Após a adição do dispositivo, não precisa fazer mais nada. As coletas vão ser feitas automatizadas aqui pelo serviço da cron. Então, exemplo, nome do dispositivo. Por exemplo, aqui, SWPred 1. A versão do protocolo, a versão 1, é que oferece maior compatibilidade, mas menos informações. Então, a opção é usar a versão 2C. Caso não funcione, testa 1. E aqui a comunidade, que padrão é public. Mas isso aí é algo configurado. Pode ser private. Private é a versão da comunidade aqui, que normalmente tem opções de escrita. Nesse caso aqui não tem necessidade de ter escrita. Mas pode-se usar o nome que quiser. Outra função assim, muito legal da ferramenta. Então, uma coisa é monitoramento. Ele vai coletar estatísticas, vai mostrar gráficos, a gente tem um histórico, muito legal. Mas a gente pode ter algo mais proativo, que é a criação de alertas.
dentro da ferramenta chamada Alerta Checkers. Então, permite monitorar diversos sensores e recursos. Além disso, é possível configurar contatos que podem receber notificações geradas pelos alertas, por e-mail, por SMS, o que for. Então, que tipos de monitoramento tem por padrão até? Quando reinicializa um dispositivo, quando tem tráfego excessivo em portas, quando espaço indício, CPU e temperatura excederem um limite que a gente estabelecer. Então aqui tem um exemplo, já de alertas criados, né? Essa porta down, uso CPU. Então, por exemplo, esse servidor aqui excedeu um consumo de CPU que eu defini. E eu crio um alerta e me gera um alerta aqui, poderia ter sido enviado um e-mail, etc. Aqui tem outros exemplos desse tipo de alerta. Então, basicamente, na ferramenta aqui, se vem em alertas, se adiciona um alerta, né, um Ad Checker aqui. Aqui, o que que faz? O excesso de download. Aqui botei como exemplo, né, mas olha aqui. Octetos de entrada na interface. Isso é qualquer interface. Se for maior que 1% na verdade, né, porcentagem. E se a saída de pacotes for maior que 1%, o host name match é o seguinte. Eu não quero para todos os meus dispositivos. Eu quero apenas para algum. Então eu posso usar aqui hostname match o nome do dispositivo. SW prédio 1. Aqui botei asterisco para pegar qualquer um. E aqui diz o seguinte, ó, eu só vou fazer esse monitoramento aqui em interfaces que forem do tipo Ethernet. Esse porta down aqui diz o seguinte, ó, se a porta estiver up, o status de administração dela, mas o status de operação dela não estiver up, essa porta caiu. Essa porta está down. Aqui são os erros. Se os erros de entrada, a taxa de erros de entrada for maior que zero, isso aqui é greater than, maior que zero, e a saída for maior que zero, para qualquer porta, e for do tipo Ethernet, ele vai me alertar. Então, é bem interessante. Né? Aqui, por exemplo, tráfego de interface, pode botar um valor de banda aqui, uso CPU, se foi ou não rebootada a máquina. E esses caras, a partir daí, podem, então, a partir desses contatos aqui, mandar e-mail e fazer outras coisas. Bom, então, com considerações finais sobre essa apresentação aqui, teórica, do Observe. Ela reúne diversas funcionalidades em um único ambiente. Então, coisas que eram resolvidas pelo CACT, pelo MRTG, por simplesmente monitoramento com outras ferramentas diversas, ele consegue concentrar isso em um único ambiente. Não necessita de muitos recursos de hardware, isso é uma coisa importante. Então, uma rede pequena, por exemplo, uma máquina com 1 GB de RAM, 512 talvez, já consiga resolver. Não precisa muita coisa de processamento. A utilização das ferramentas é bem simples, diversas funções são automatizadas, então como eu falei, se você adicionar um dispositivo, um host, não precisa fazer mais nada, praticamente mais nada. Ele vai começar a coletar informações e aí, óbvio, se quisesse fazer algo mais proativo, tem que criar um alerta, mas vai ter o histórico todo. Eu quero monitorar um link de uma porta determinada. Bom, deixa lá monitorando, não precisa fazer mais nada. Então, o uso de alertas permite isso, uma ação mais preventiva aí, né, na administração da rede. Bom, fundamental é que os dispositivos devem possuir o agente SNMP para a ferramenta ser útil. Então, se não tiver SNMP, eu consigo monitorar só com ping? Não é possível. Não é essa a ferramenta para isso. Então, a dica é, sempre que possível, é óbvio que tem a questão custo, mas nós estamos pensando uma diferença relativamente pequena entre comprar um switch gerenciável. Estou falando de switch corporativo, estou falando de switch para usar em cima de uma bancada de brincadeira em casa. Um switch corporativo gerenciável ou não gerenciável, a diferença é pequena hoje em dia. Então, o ganho que se dá depois está na parte de gerenciamento, de administração da rede, de saber que a porta determinada de um switch que está no prédio tal tem um tráfego excessivo, possui erros excessivos, possui um loop atrás daquela porta. Isso só se consegue se tiver gerenciamento e o uso do suporte aqui ao protocolo SNMP. Tem muitos switches que se dizem gerenciáveis, mas eles são web gerenciáveis. Isso aí é totalmente fake.
O gerenciamento é feito apenas para configuração e monitoramento direto na interface web. Imaginem vocês tendo 30 switches, vocês vão monitorar com 30 abas abertas. É impossível, não tem sentido, certo? A versão de demonstração dessa ferramenta, bem interessante, porque tem uma versão demo.observium.org, que é possível ver o ambiente, ver a interface sem instalar nada. A própria ferramenta, o site da ferramenta disponibiliza. Então é legal para você dar uma primeira olhada aí, ver se interessa. Eu acredito que vai interessar bastante. De resto, o site oficial observe.org, a documentação /docs. Nesses links aqui existem dicas de criação de alertas, então o que dá para se fazer. E aqui o site oficial da ferramenta FPing. A ferramenta FPing ela funciona independente do Observe, uma ferramenta interessante aí. Quando você quer fazer monitoramento de um número maior que o comum aí, através de ICMP. Então, agora vamos dar uma olhada na demonstração da ferramenta.